Saudações, nobres ouvintes do podcast Sem Esperança. Como aqui nós temos o hábito de tirar a máscara e lavar a cara, mostrando as mãos, eu vou falar algo que, bom, já tá no título, né? Que é que o Lula, que começou com essa polarização, disseram que como chama, foi o Bolsonaro e tudo mais, mas na verdade não foi exatamente com o Lula, mas foi uma estratégia mesmo da esquerda brasileira ao chegar de fato no poder, eu digo, que levou a criação e a divisão, digamos assim, da sociedade, né? E é claro que, bom, e como se deu isso? Bom, basicamente, e principalmente no caso do PT, ele é como os partidos europeus, e recentemente em 2000, esse ano de 2024 a gente viu isso, esse acirramento, um boom da, digamos, extremista direita, que isso também é algo, uma invenção de jornalistas, esse termo assim, de gente que não. Bom, gente que acha que entende de tudo. Bom, mas voltando. Então, bom, como ele começa junto com os partidos de esquerda europeus, já de origem sindical, então o PT tem muito disso. Ele é um assim como o PSOL, PSOO, PST1 é um desmembramento, digamos assim, do PT. O PT era do PDT, do Brizola, perfeito? Então, o que acontece? Ele praticou o que se chamou de centralismo democrático. Então tinha esses negócios da esquerda festiva, né, que é hoje o PSOL e o PCdoB. Tinha a esquerda radical mesmo, uma esquerda, que é até a recém-falecida Maria da Conceição. Maria da Conceição, puta, não me fugiu o nome dela, o sobrenome dela. Mas então, aquela professora de economia. Bom, mas como se diz, mais o que indo ao que interessa, há extremistas mais radicais nisso. E aí o PT foi se juntando em o quê? Associações. E aí, digamos assim, ele ficou como, por exemplo, a, como se diz, ele ficou parecendo as músicas do Facção Central. É tudo a disputa entre os boy e os mano, certo? Digo isso porque ela segregou e, bom, o centralismo democrático entra nisso, porque ela abarcou boa parte das, das facetas da esquerda e colocou elas, cada uma, para se discutir. Por exemplo, tem a organização Pércio Abramo, que, como se diz, que, que, que pensa as ideias políticas, estratégias e por aí vai, né? E tinha, por exemplo, tinha movimento gay, negro, tudo isso bem antes, cristão também, porque ele tinha o apoio da Igreja Católica Grande. Então, assim, tudo isso criou-se, juntou-se, foi criando-se esse clima de nós e eles, certo? E quando ele assumiu o poder, isso só se exacerbou. Só que nesse entre nós e eles, o que são o outro, né?
e no caso do PT, em especial do Lula, que se acha que está lidando com as trevas, né? E o outro, e eles são a luz, afinal brilha uma estrela. O que acontece? O, no caso, o que aconteceu? Bom, basicamente ele não foi tão, digamos assim, maniqueísta ao longo das décadas, digamos assim, para planejar sua chegada ao poder. E aí, por exemplo, fazer parcerias com PFL, não, perdão, é, com Antônio Carlos Magalhães, por exemplo, que era do PFL, quem mais? O PMDB, o atual MDB, e bom, e aí vai, né? Então ele escolhia os repulsivos, digamos assim, entreguistas, todos os termos que se usam, os jargões que se tinham na época, hoje basicamente é fascista, né? Fascista, racista e homofóbico, na época tinha entreguistas, colaboracionistas, por aí vai. Cada época é uma época. E bom, basicamente nisso daí foi se criando. E conforme ele foi se enraizando, conquistando popularidade, eh, se espalhando mesmo, foi que se criou essa polarização. Começou. Por exemplo, quando se tinha o PSDB na presidência, com o Fernando Henrique Cardoso, digamos assim, tinha, como eu disse, tinha toda essa ideia de que entreguismo, antipobre, elitista e por aí vai. E isso quando ele era a oposição. Hoje, como eu disse, ele é a situação, mas mesmo assim tem esse mesmo problema. Nós, assim, lembrando, por exemplo, uma fala do Lula logo depois de ser anunciada sua reeleição para o terceiro mandato. Ele estava discursando, né? E disse: Eu falei com a esquerda e agora eu vou falar com a esquerda, que aqui também não tem direita. Então, assim, já mostra que ele tá dentro desse facciosismo, certo? Então, assim, é, e a polarização teve seus efeitos, sim. Por exemplo, alguns, digamos, oligarcas perderam relevância. Ciro Gomes, é, o MDB, por exemplo, que era o partido com o maior número de deputados, hoje é um partido grande, né? Não é aqueles partidos enormes. Apesar de ter uma força de atração grande, de filiados. O que mais? E bom, quando o Lula chega ao poder aí e começa a fazer as suas, digamos, maravilhas financeiras, e também tinha aquilo que o também falecido esse já há mais tempo, Paulo Henrique Amorim, olá, tudo bem? Ele também falava da imprensa golpista. E nisso já realmente se tinha gente que era marcadamente anti-PT, principalmente no primeiro mandato da imprensa mainstream. Conforme foi se passando o tempo, evoluindo tecnologicamente e também o sucesso financeiro, as pessoas pensando as pessoas pensando, consumindo coisas mesmo, até foi quando, por exemplo, surgiu reacionários, já quando, como o Olavo de Carvalho, ele tinha uma relevância, sim, porém eu não vou questionar a, a qualidade do pensamento dele, mas tinha uma relevância, sim, de fato,
Contudo, ele ficou aqui no Brasil, por exemplo, até 2005, de tanto dar golpe, tem eu, eu vou postar na comunidade um BO contra ele, bem curioso, e por estelionato, né? Bom, e ele deu tanto golpe que ele picou a mula para os Estados Unidos e ficou lá. Tanto que quando ele voltou não foi a Polícia Federal em si, mas foi a Receita Federal que foi bater na porta dele, do quarto do hospital dele. E por isso ele foi vazado para os Estados Unidos. Bom, isso é outra história. Mas isso foi. Mas como a situação em si não foi controlada, o PT não conseguiu, digamos, reformar a sociedade, então, basicamente, como eu disse, ficou-se essa disputa entre facções. Né? Em 2013, quando a Marolinha de 2008 virou a crise, quando os miseráveis perderam de fato seus carros, que aconteceu o quê? Que aconteceu o pior, né? Foi se piorando é, essa, essa polarização. Digamos que foi um bolo que se foi fermentando, fermentando e ninguém se preocupou em cortar, em parar com isso, botar pra assar, digamos assim. Digo isso porque o que acontece? A reeleição da Dilma, principalmente, eu acho que mais até do que as jornadas de junho de 2013, foram mais importantes ainda do que, como se diz, do que a do que propriamente dito a jornada de julho e a crise em si. Bom, basicamente porque ele juntou todas essas insatisfações. O senhor Lula, que acha que sempre tem a razão, é, é, também falou suas bobagens, que falou que o povo se acostumou a comer carne, por exemplo, né? Porque também teve o negócio, o pessoal não podia comprar carne, e um ministro até recomendou substituir a carne por ovo, isso foi propaganda do Aécio. Ele diz, olha, a freguesa vai no açougue e pergunta e pede pro balconista carne, e ele diz, não tem mais, ó, tem ovo, mas você pode mudar de para ovo. E aí ele diz, eu prefiro mudar de governo. E aí vem a propaganda do Aécio Neves. E por aí vai. Também começou a surgir como figura nacional o Bolsonaro, mais do que o CQC, ou ele e bater boca com travesti no Super Pop. Imagino sempre a cara de algum da Luciana Gimenez ou sei lá, alguém da produção se perguntando assim: o que eu não faço por um ponto e meio de audiência, né? Bom, mas foi assim que começou. O PT basicamente querendo se isolar, digamos assim, criou um cordão sanitário de uma esquerda boa, de uma esquerda que não é que não é isso, que não é isso, eu digo que não é como eu disse, o que não é elitista, que não é é o porco chauvinista, capitalista, né? Então, o que aconteceu? Ele acabou, ele acabou criando essa mentalidade mesmo dentro do partido que se espalhou pela sociedade e foi só incrementando e virou no que é hoje, né? Essa gente, assim, a pessoa, alguém vai se apresentar aperta a mão e diz, é, Lula ou Bolsonaro,
né? A pessoa pergunta, parece até um novo comprimento, certo? Ou então faz o L. E, bom, eu acredito que isso vai piorar. Vai piorar bastante. Claro que, obviamente, o Brasil não vai ter uma guerra civil ou algo assim, né? Porque o máximo de ataques à democracia ou de secessão no país do governo democrático foi gente com tacapes e cocô. E assim, coisa de dizer, o Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, eu vi recentemente um meme dizendo assim, ele e o Lula juntos, uma foto em preto e branco, tudo, dizendo que, ó, eu vou fazer papel assim, exatamente de mal, e aí você fica como o bom, não, isso é teoria da conspiração, tá? Certo? Isso é bobagem. Porém, o, o Lula, o PT começou com a polarização, de fato sim. Certo? Isso não tem a ver com coisa de Folha de São Paulo, nada. Tanto que até o pensamento assim está direcionado a isso. Por exemplo, as pessoas veem qual governo é de esquerda, qual governo é de direita, pensando como eu disse, tá indo ladeira abaixo. Certo? De qualquer forma, eu digo, não, não se juntem com essas gentalhas, meus tesouros. Seja feliz.